Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Bom dia, a paz do Senhor a todos. Depois de ouvir uma música belíssima como essa, uma canção, para um momento tão complicado que nós estamos vivendo hoje, no momento político, e a gente às vezes fica assim angustiado, como será o futuro do nosso país, né? Essa canção diz. Nós sonhamos com um país onde há justiça, onde haja liberdade e que sempre coloquemos as nossas vidas e também a vida da nossa nação nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa dirigir e possa cuidar de nós. Com certeza, o homem não é justo, mas o nosso Deus é, e Ele vai cuidar de nós. Eu gostaria de convidar você agora, nesta manhã, para darmos continuidade ao nosso estudo da Escola Dominical. Esse mês nós estamos tratando, no mês de maio, sobre a família. Semana passada falamos a respeito do relacionamento entre pais e filhos, enfatizando, obviamente, os filhos em obediência aos pais. Enfatizamos a obediência, os filhos obedientes aos pais, que honram os pais, que sejam temerosos a Deus, que amem ao Senhor e amem também a família. Aprendendo assim com o próprio Deus, com o próprio Deus a honrar os pais e derramar o seu amor para com eles, tratá-los com carinho, com sabedoria. A sabedoria é honrar pai e mãe, obedecer porque é justo, porque isso agrada a Deus, porque realmente é um mandamento com promessa e também isso está relacionado com o Evangelho, a nossa transformação e a nossa vida completamente outra. Eu gostaria de convidar você novamente para lermos Efésios capítulo 6,
Os versículos que tratam a respeito deste relacionamento entre pais e filhos são os versículos de 1 a 4. Nós já lemos semana passada, tratamos do versículo de 1 a 3. Hoje nós vamos enfatizar apenas o versículo 4, que é relacionado ao relacionamento entre pai, entre pais e filhos. A educação dos filhos. Vamos lá. Vamos iniciar no versículo 1 para ficar uma mensagem assim mais clara. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Foi o que vimos semana passada. Agora é o versículo 4 que nós vamos trabalhar hoje. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos lá. Pai de amor, obrigado por tua graça, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado com a tua graça. Queremos entregar ao Senhor as nossas preocupações, as nossas angústias, nossos temores também. Entregar ao Senhor, ó Pai, tudo aquilo que realmente tem tocado o nosso coração ou tem nos trazido medo, angústia e preocupação. Muitas vezes também como pais nós queremos ser o melhor pai, melhor mãe para os filhos, e a palavra do Senhor nos ensina que isso deve ser feito com amor, deve ser feito com diligência. É uma tarefa árdua, não é nada simples, é um desafio, principalmente no mundo em que nós vivemos, um mundo tão cheio de complexidades, tão cheio de injustiças, tão cheio de maldade. Nós queremos que nossos filhos tenham realmente temor ao Senhor. E precisamos, ó Deus, da tua direção. Fala conosco nesta manhã por meio desse estudo. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o que é educar? É uma tarefa, é uma missão. Educar é uma missão que não é nada fácil. E eu gostaria de trazer aqui até mesmo algumas definições do que é educação, que eu estou aqui, que eu busquei na internet, por meio de especialistas, pessoas que procuram estudar, se preparar e dar orientação aos pais acerca da criação dos filhos. É importante nós lermos a palavra de Deus, nós buscarmos a sabedoria da palavra de Deus, orarmos, buscarmos a Deus graça, inteligência. A palavra do Senhor, inclusive, nos diz lá em Tiago: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então nós precisamos da sabedoria de Deus para fazer tudo, inclusive para ser pais, porque é uma missão realmente hércula, é uma missão difícil, uma missão que não é fácil. Então, veja, eu trouxe aqui algumas orientações de uma especialista chamada Ana Cláudia Ferreira de Oliveira. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista e também advogada. E eu gostei de algumas orientações que eu gostaria de trazer para nós meditarmos também junto com a palavra do Senhor. Claro, nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas também eu gostaria de introduzir com essas orientações. Veja o que ela diz. Os pais precisam colocar limites para os seus filhos crescerem. A criança é um ser com uma quantidade enorme de energia, que precisa desde cedo ser bem canalizada. Ela precisa aprender a gerenciar essa energia adequadamente e, para tanto, precisa de um enquadramento e um direcionamento que principalmente aos pais cabe dar. Ou seja, os pais eles são responsáveis por orientar e direcionar aquilo que realmente as crianças precisam fazer, ou seja, são os pais que dão a verdadeira direção. Isso está claro de acordo com a Bíblia, né? A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar, até que quando chegue a ficar velho, né, não se desviará dele. Então está de acordo com isso também que Paulo diz aqui: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Outra coisa que ela diz é muito importante que pais e mães possam ser amigos de seus filhos. Veja, é importante que pais e mães possam ser amigos de seus filhos, mas antes de qualquer outra coisa, por amor aos seus filhos, os pais têm o dever de educá-los e colocar limites, estabelecer proibições. Por que ela diz isso? Porque, obviamente, nós precisamos ser amigos dos filhos. Obviamente, nós precisamos demonstrar amor aos filhos, como a gente tem amor aos amigos, irmãos, etc. E é importante, então, os pais se aproximarem dos filhos, até porque se os filhos não encontrarem nos pais ali amor, carinho, amizade, vão buscar lá fora e vão ser amigos de outras pessoas que podem ser péssimas influências para a vida deles. Então, o que ela está dizendo é que os pais precisam ser amigos dos seus filhos, mas, esse é interessante dizer, mas antes de qualquer outra coisa, por amor aos seus filhos, os pais devem educá-los e colocar limites e proibições. Por quê? Porque às vezes os filhos não percebem isso e às vezes os filhos esquecem disso e às vezes os pais também. Os filhos devem ter a amizade dos pais, o amor dos pais, mas precisam receber limites. Por quê? Eles não podem nos ver como amiguinhos, amigos iguais a eles, no sentido de estar no mesmo ponto, ou seja, na mesma, no mesmo pé de igualdade com eles, não. Pais são autoridades. Este é um dos grandes problemas, aliás, que nós estamos vivendo hoje, não é? Um dos problemas reais que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje são os relacionamentos, que tem um escritor conhecido chamado, chama-se relacionamentos líquidos. A autoridade ela foi minada e hoje muitos pais já não têm autoridade. Professores perderam muito da sua autoridade. Muitas vezes os filhos já não reconhecem a autoridade. Então, pais precisam mostrar aos filhos que eles são autoridade. Isso é importante porque quando não há autoridade, os filhos acham que podem fazer qualquer coisa. Então, preciso ter amizade, sim, amor, compreensão, mas também preciso ter limites. Veja o que ela diz aqui também. Quando se inverte o sentido dessa relação, com os filhos colocados em um trono ou tratados como um rei, e com os pais deixando de cumprir sua função de educadores, as crianças crescem sem orientação, sem limites, sentindo-se sozinhas e desconectadas de sua própria família, sem uma verdadeira identificação com esses pais, pois lhes faltam um modelo forte, seguro e afetivo que elas possam admirar, seguir, amar e respeitar. Então, às vezes, os pais cometem esse erro de colocar os filhos lá em cima. Tudo são os filhos. É isso que ele está dizendo. Não pode colocar os filhos como reis e rainhas, fazendo tudo que os filhos querem e deixando os filhos sem uma posição de autoridade. É preciso que os filhos enxerguem e entendam que são os pais que têm autoridade sobre eles. Não são os filhos. Sabe aquela ideia, um dos grandes erros, todos os especialistas falam isso. Dos grandes erros dos pais é quando fazem tudo para os filhos. E fazem tudo, mas não no sentido geral. Claro que nós temos que fazer tudo, mas tudo inclui, por exemplo, limites, inclui disciplina, mas muitas vezes esse tudo é só dar tudo que o filho quer. O filho quer isso, compra. Eu não tive uma vida boa, então eu vou dar a melhor vida para o meu filho. Aí você compra todos os brinquedos, todas as roupas, todos os celulares, todos os tablets, dá tudo que o filho quer. Não coloca limites. Esse é um grande perigo, é isso que ela está dizendo. Eles precisam realmente de ter um modelo seguro, afetivo. Então, quando os pais dão de tudo para o filho, tudo que o filho quer dar tudo, eles estão achando que está fazendo bem. Mas o que ela está dizendo é que não estão, porque estão colocando eles lá em cima, como se fossem os pais servos deles. E aí, eles, na verdade, ficam perdendo, eles perdem com isso, os filhos ficam desconectados de sua própria família, porque não tem aí um modelo seguro de afetividade, em que possam amar e respeitar. Os pais têm que ser filhos. E ela vai dizer mais algumas coisas mais fortes ainda, presta atenção. Que ela diz, Ana, educar é também frustrar. É uma das coisas que às vezes nós não gostamos, temos dificuldades, é lidar com isso, com a frustração dos filhos. Educar é também frustrar, é dizer não e contrariar a vontade do filho. Nós muitas vezes temos dificuldade de dizer não, mas ela está dizendo, nós precisamos dizer não, frustrar.
Não há como escapar disso sob pena de o próprio filho sofrer as consequências em sua saúde física e mental. Não é verdade? Por exemplo, os filhos, você vai dar uma moto para um filho de 10 anos. Ah, não, para não frustrar, porque senão ele vai ficar bravo, vai ficar chateado, não faço nada. Aí você dá uma moto para um menino de 10 anos que ainda nem aprendeu a decidir algumas coisas na sua vida. Aí, sem responsabilidade alguma, sai por aí, aí você corre o risco dele sofrer as consequências no físico. Mas também existem as consequências mentais. Sabe, aquele que você dá tudo para o filho fica mal acostumado, achando, né, como um certo especialista falou, a criança ela recebe tudo dos pais e nunca é frustrada. Aí ele cresce acreditando que a vida é assim, é um mar de rosas, tudo que ele quer ele consegue. Aí quando ele vai lá fora, quando ele começa a estudar, quando ele começa a se envolver com outras pessoas, começa a se envolver com a turma, com os grupos de jovens, adolescentes, aí ele começa a ser contrariado. E aí ele faz birra, ele se contraria, e por isso que hoje, inclusive os especialistas dizem que uma das razões porque há tantos suicídios hoje de adolescentes. Adolescentes que estão passando por frustrações tão grandes ao ponto de tirar a própria vida. Alguns estão envolvidos, estão ansiosos, vivendo ansiedade, depressivos, adolescentes. Por quê? Porque às vezes receberam tudo e nunca tiveram frustração. Aí quando encaram a vida, a realidade lá fora, e se frustram, e aí sofrem exatamente por causa disso. Ou seja, sofrem as suas consequências, tanto no físico como mentalmente. Não há como ser bom pai e boa mãe só esperando ser amado pelos seus filhos. Ah, não, eu vou fazer tudo para o meu filho porque para ele não continuar me amando. A gente quer fazer de tudo para o filho, para que ele nos ame. Não, só para que ele fale, ah, meu pai é legal, meu pai me dá liberdade, meu pai me deixa fazer tudo que eu quero. E às vezes a gente acha que isso é amor. Isso é amor. É preciso muitas vezes suportar a frustração de ser odiado por seu filho num dado momento para o próprio bem dele no futuro. Ó, essa palavra que ela disse é muito forte, mas é a realidade. Às vezes você tem que se abrir mão até mesmo de ser tratado assim com carinho, e às vezes o filho fica tão raiva, com tanta raiva, que chega até mesmo a dizer, ah, eu odeio meu pai e minha mãe. Mas às vezes ele fala isso ali na raiva. Uma hora isso vai passar. Eu estava até pensando a respeito. Às vezes o filho fica ali com aquela raiva porque não foi frustrado, né? Ele queria uma coisa, os pais não deixaram, para o próprio bem dele. Eu dei o exemplo da moto, é só um exemplo. Mas pode ser outra coisa. Não deixar ele se envolver. Você está vendo que ele está envolvido com certas amizades que vão levar ele para o buraco. A gente sabe disso. E aí você frustra. Ele fica chateado, pode até fechar a cara, mas aí basta você ter uma gripezinha que ele vai vir correndo desesperado, achando que você já está com essa doença aí, né? Porque vai correr para o seu lado, ele te ama, ele não vai deixar de te amar por causa disso, não. Infelizmente, às vezes, os pais têm medo de perder esse amor. Os pais têm que estar dispostos até a frustrar os filhos, até às vezes o filho, né, em certo sentido, ficar com raiva, chateado, mas isso é próprio bem dele, no futuro, como ela disse. Ainda que isso, na maioria das vezes, custe muito caro aos corações dos pais e mães, né? Às vezes nós somos descuidados, ou por causa desse medo, sabe, aquele medo de frustrar, aquele medo de não ser amado, aquele medo de não ser querido pelos pais, a gente fica com aquele medo, mas não podemos ter esse medo, não. Nós não podemos ter esse medo, a gente tem que ter sabedoria na maneira de cuidar dos filhos. A doutora Olga Inês Tessari, também que é uma outra terapeuta, ela também traz algumas informações aqui, outras orientações que eu gostaria de trazer também. Veja, ela diz assim, educar implica o uso de autoridade para estabelecer limites, dar ordens e proibir o indispensável que possibilite à criança controlar sua impulsividade. Nós sabemos isso, que a criança é impulsiva. Aliás, principalmente nós que somos cristãos, e eu estou me dirigindo aqui para cristãos, pais cristãos, né? Que é importante a gente saber que os filhos, a palavra de Deus deixa clara, que eles já nascem injustos.
já nascem no pecado. Como Davi disse, eu nasci em pecado e em iniquidade concebeu minha mãe. Nós nascemos assim. Então o ser humano ele já nasce egoísta. Provérbios inclusive diz isso, olha, use a vara, que é a vara para tirar a estultícia do coração da criança. Salomão escreveu isso. A gente entende isso. Então ele já nasce impossível, pecador, desejando seus próprios interesses, egoístas. As crianças têm que ser ensinadas a compartilhar, coisas desse jeito. Isso que ele está dizendo, que a gente tem que controlar essa impulsividade. Toda criança nasce egoísta, ela diz aqui. Ela passa a respeitar o outro através da educação, disciplina, mas principalmente pelo exemplo dos pais. Claro que nasce egoísta. Minha criança é pobre e inocente. O que a criança usa a arma? Por exemplo, o bebê chora. Aí às vezes você pega ela no colo e ela para de chorar. Aí você precisa fazer as coisas, põe ela no berço e ela começa a chorar. Às vezes o pai tem que deixar ela no berço até ela cansar um pouco de chorar. Mas por quê? Porque ela quer atenção 100% para ela. E os pais não podem, né? Porque senão vai deixar mal acostumado. Essa é a ideia. Mas isso é só um exemplo. Existem muitos outros exemplos. Outra informação que ela traz. Pais que dialogam com os filhos são mais ouvidos pelos filhos e têm filhos menos rebeldes do que pais mais autoritários e impositivos. Então, a gente tem que ser equilibrado. A gente não pode deixar o filho fazer o que quer, mas também não pode ser autoritário. O que precisa é o quê? Haver essa conversa, explicar por que não. Por que não? Sabe, antigamente os pais faziam assim, né? Você deve se lembrar, você que é mais velho. O pai diz assim, não. Aí você, por que não? Por que não? Porque eu disse não. E pronto. Né? Então, muitas vezes você precisa explicar. E não é que sempre tem que explicar, mas em alguns momentos você precisa explicar até para o filho entender. Olha, eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Às vezes a gente tem que falar para o Caleb, que é para o próprio bem dele. A gente colocou limite aqui, por exemplo, que de manhã ele não tem acesso à internet. Fica de manhã insistindo, às vezes ele insiste. Agora já tanto não, porque já acostumou, mas muitas vezes quando está chegando meio-dia ali, ele fica ali, pegando nosso pé para a gente ceder, mas a gente não cede, porque tem que ter limite. Nós não podemos ser autoritários, mas tem que ter autoridade. Então tem que haver um equilíbrio e saber definir o que é autoritarismo e o que é autoridade. A gente precisa aprender isso. A melhor maneira de conseguir que os pais entendam, né, agora já falando de adolescente, que entendam o adolescente é através do diálogo. Né? Com a criança, a gente tem que ter diálogo também, mas com os adolescentes mais ainda, porque os adolescentes já cresceram, já não dá mais para ficar colocando disciplina, algum tipo de disciplina mais pesada. Criança você ainda dá umas palmadinhas, mas adolescente não dá para fazer isso. Né? Também só disciplina não dá. Então, se os pais estiverem nervosos, não adianta discutir. O melhor a fazer é esperar que eles se acalmem e só depois iniciar a conversa calma e esclarecedora com eles. Então, quer dizer, tanto pais como adolescentes, quando há um nervosismo, aquela chateação, aquela irritação, é melhor esperar o tempo certo. Marisa de Abreu Alves, também psicóloga, outras orientações agora dessa mulher. Muitas vezes o conflito acontece quando uma das partes, pai ou filho, não tem empatia, ou seja, consegue perceber o ponto de vista da outra pessoa e sentir como seria estar na posição do outro. Empatia, existem várias definições. Uma das definições interessantes, né, meio ilustrativa, mas é muito interessante, é quando se diz que a empatia é quando você calça o sapato do outro. O que é empatia? Em outras palavras, empatia é você se colocar no lugar do outro, saber a dor do outro. Isso é ser empático, é você entender o outro. Então, o que ele está chamando a atenção é que a gente precisa entender, sabe? Ao aprender a expressar de forma clara seus sentimentos, podemos fazer tanto o que o outro ser em favor a nós, como também damos a oportunidade de revermos nossa posição. Portanto, os pais precisam conversar para entender o que realmente tem frustrado, o que realmente tem trazido. Isso aqui, isso é ser empático, é se colocar no lugar dele, porque existe o conflito. Isso é natural, o chamado conflito de gerações. Esse conflito de geração é um conflito que existe entre pais e filhos, que muitas vezes realmente precisamos lidar com isso. Adriana Feijó é outra psicóloga com formação em psicologia transpessoal.
ela nos traz essas informações. Quando as crianças possuem um pai ausente, elas podem sentir que não são amadas por esse genitor. Essa situação dá espaço para uma grande desvalorização de si mesmas e um sentimento de culpa, já que os pequenos se acham responsáveis por terem provocado a separação do pai, em alguns casos até por terem nascido. Olha, isso é terrível. Às vezes os pais, crianças, elas podem se sentir frustradas, até entristecidas, depressivas, porque acham que o pai foi embora por causa delas. Culpam até si mesmas. Isso pode acontecer quando pais muitas vezes abandonar. Então, às vezes, isso é terrível para a mãe, que fica com os filhos ali sozinho. Então, no caso de pais separados, crianças sofrem mesmo, não existe. Por isso que o divórcio é uma coisa tão terrível que pode trazer muitos problemas para algumas. E às vezes, a ausência do pai ou da mãe, mas principalmente é mais comum do pai, acontece até mesmo quando não há divórcio. Às vezes o pai é tão ocupado com suas coisas que os filhos ficam, vamos dizer, largados ou abandonados. Ontem mesmo eu e a Alessandra e o Caleb, assistimos nós três um filme chamado Homem de Família, com um ator famoso aí, um filme legal, um filme bonito. O filho doente, pegou uma criança de 13 anos, teve uma enfermidade e ele era muito voltado para o trabalho, muito ocupado ali, e ele dava, ou seja, a família tinha menos tempo para a família porque se voltava demais, o tempo inteiro trabalhando para dar uma boa vida para os filhos, vamos dizer, sem recursos, mas estava deixando, e aí ele teve que decidir entre cuidar do filho ou tentar a vaga daquele emprego muito bom de recurso financeiro para ele. E isso trabalhou na vida dele, e isso foi um filme muito bonito, que fala isso. Muitas vezes os pais estão tão ocupados que os filhos se sentem abandonados. Então a criança ela pode acreditar que ela é má e que por esse motivo foi deixada pelo pai. Isso gera relações ou reações variadas como tristeza, melancolia e até agressividade. Como consequência, aqueles mais tímidos podem se fechar em si mesmos, enquanto os extrovertidos tendem a querer se vingar no mundo das condutas antissociais. Deste modo, a ausência da figura paterna está relacionada à produção de variadas expressões de conflitos, defesas e sentimentos de culpas nos filhos. Agora vamos voltar agora para a palavra do Senhor. Vamos lá. Agora, uma orientação para os pais. Nós falamos na semana passada do dever dos filhos para com os pais. Agora nós vamos voltar dos pais para com os filhos, que é o versículo 4 de Efésios. Vamos para a palavra de Deus. Primeiro, o dever dos pais para com os filhos. Vamos para a palavra de Deus. Paulo ele exorta os pais a não exercer a sua autoridade, mas a contê-la. É interessante isso. Lembra que semana passada eu falei sobre isso na introdução? Que o regime que existia no mundo romano, no Império Romano, era o pater potestas, latim, a expressão em latim que significa autoridade do pai, ou melhor, o poder do pai. O pai tinha uma autoridade tão forte sobre os filhos, uma autoridade tão pesada sobre os filhos, que ele poderia casar o filho com quem ele quisesse, ele poderia escravizar o filho, ele poderia vender o filho como escravo, ele poderia abandonar o filho sem problema nenhum, não teria nenhum problema diante da lei, quando a criança nascia, e até mesmo ele poderia matar o filho, isso não teria problema, porque ele tinha o poder, o filho era dele, era como se fosse dele. Então isso era o regime que existia naquela época, o pater potestas. Então ninguém era, vamos dizer, censurado por a criança nasceu, não quero, deixava lá, até tinha aquela questão de deixar no fórum, alguma pessoa podia pegar e levar para casa para cuidar, e geralmente faziam isso para criar um escravo, para vender futuramente, vamos dizer, um certo investimento, ou então para a prostituição, que era terrível. E dentro desse contexto que Paulo vai dizer, Paulo então vai chamar a atenção para que os pais não exerçam a sua autoridade como pater potestas, tratar os filhos como se fosse uma mercadoria ou fossem deles. Ao contrário, Paulo vai trazer a eles assim, que eles contenham essa autoridade. Veja que ele disse: vós pais, não provoqueis a ira, aliás, não provoqueis vossos filhos a ira.
Em Colossenses ele diz a mesma palavra, lá ele vai dizer mais uma coisa, ele diz, ó, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Colossenses 3:21. Não irriteis vossos filhos, não provoquem a ira, para que eles não fiquem desanimados. Então veja só, o Paulo ele ensina que o cristão, o pai, ele tem que ensinar os filhos como modelo. É interessante isso, a autoridade do pai vai ser uma autoridade modelar, exemplar. E aí que nós percebemos a grande diferença entre um pai cristão e um pai que se baseava, vamos dizer assim, naquela autoridade lá, romana, né, de fazer tudo que os filhos tinham que se submeter e pronto. Como também em muitos casos de autoritarismo, não. O pai, para Paulo ensina aqui, que ele ensina, né, os filhos como se fosse um modelo. A paternidade é derivada do próprio Deus, É interessante isso. O próprio Deus é o nosso pai. Então, os pais humanos, eles devem cuidar dos filhos como Deus Pai cuida da família dele. E como que o pai cuida? Com amor, né? Com bondade, com misericórdia. Aqui mesmo em Efésios ele diz, né? Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele nos protege. Ele nos ensinou, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, a dizer Pai Nosso. Nós vamos falar, inclusive, essa pregação de hoje à noite, né? O Pai Nosso, essa oração. Pai Nosso. Pai é aquele que protege. Pai é aquele que diz, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, porque o vosso Pai sabe que vocês necessitam de tudo. Então, Pai é aquele que protege, que ama. Os pais humanos, eles devem cuidar dos filhos como o próprio Deus cuida da família dele, ou seja, os pais devem ser protetores, devem amar, cuidar, proteger como se fosse o próprio Deus, como Deus cuida de nós. Os pais devem cuidar dos seus filhos. Então, veja só. Em relação a isso, primeira coisa, há uma exaltação aqui negativa, né? Nós vimos, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Como é que o pai provoca os filhos a ira? Às vezes a gente pensa, por que será que os pais provocam o filho a ira? É interessante isso. A personalidade da criança ela é delicada e os pais podem abusar de sua autoridade usando ironia e ridicularização. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Às vezes é um problema muito sério quando os pais, eles são duros com os filhos e às vezes ridicularizam os filhos. Os filhos não conseguem fazer aquilo que os pais pedem, os pais agem com ironia e às vezes até ridicularizando perto das outras pessoas, perto dos seus amigos, perto dos seus colegas. Isso é algo muito grave. E isso é uma maneira de irritar, né? Paulo diz aqui, não provoqueis vossos filhos a ira, ou não irriteis a vossos filhos, como diz em Colossenses, para que eles não fiquem desanimados. Então, de que forma que os filhos são provocados a ira? Dessa forma, sendo duro, sendo irônico, sendo ridicularizador, os pais às vezes ridicularizando os filhos, colocando eles lá embaixo, humilhando-os perante as pessoas, humilhando esses meninos, os jovens, junto dos outros. Pais não podem fazer isso, ridicularizar os filhos, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque isso coloca realmente, desanima, como Paulo escreveu, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. O excesso ou a ausência de autoridade, ele provoca ira nos filhos. Então, quer dizer, é um excesso de autoridade, duro demais, ou então ausência. Como nós vimos lá, aquelas psicoterapeutas, psicólogas diziam, né? A doutora Ana Cláudia, as outras doutoras, elas falavam exatamente isso. Quando há uma ausência de autoridade, ou mesmo, né, um excesso, isso vai o quê? Provocar ira. Quando os pais são duros demais, ou quando deixam os filhos fazer o que eles querem. É como se fosse assim, quando os pais também deixam os filhos fazer o que eles querem, nem se importam, é como os filhos vão perceber, na verdade, sabe o quê? Com o passar do tempo, não é que os pais o amam, não, ao contrário, que os pais nem dão atenção para ele. Como se fosse, faz o que você quiser. E aí como se nem ligasse para eles. É isso, cadê a ausência do pai? É falta de presença, estar junto, tirar as suas dúvidas, socorrer no momento certo. Isso não é fácil, é um desafio muito grande.
Olha, a tarefa de ser pai não é fácil. E, aliás, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu esqueci de falar, tá? O versículo 4 diz assim, ó, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O tema aqui, pais, não é genérico, não, tá? Não é pai e mãe, não. Aqui é pai, homem mesmo. Isso é interessante. Claro. Sabe por quê? Paulo certamente está chamando a atenção para a responsabilidade maior do homem. Olha que interessante. Vós, pais, homens. Porque muitas vezes os pais, eles deixam que a mãe cuide dos filhos, eduque os filhos, mas a responsabilidade maior é de quem? É do pai. Paulo vai chamar essa atenção aqui, ó. Vós, pais, homens, a responsabilidade do homem cai sobre nós. Veja que o desafio é muito grande para nós. Então, veja só, o excesso ou a ausência da autoridade leva os filhos ao desânimo, tanto a ficarem irados como a desanimados, como ele diz lá em 3:20 Colossenses. Outra coisa, cada criança é uma pessoa peculiar e que precisa ser respeitada nas suas individualidades. Os pais, por exemplo, que têm vários filhos, né? Não é o meu caso, da minha esposa, mas tem pessoas que têm vários filhos e cada filho é diferente do outro. Então os pais precisam perceber que alguns são mais tímidos, outros são mais extrovertidos, uns são mais calados, outros falam mais, uns são mais sensíveis, uns são mais melancólicos, outros são mais faladores. Então, essas diferenças precisam ser respeitadas. Por quê? Porque cada um tem que ser ensinado de certa forma, orientado de certa forma, claro, com a mesma autoridade, mas essas individualidades precisam ser respeitadas. Porque às vezes o pai exige que um filho seja mais aberto, quando na verdade ele é mais tímido. Então tem que respeitar o jeito dele. Aí às vezes os pais têm esse problema, né? Ah, porque teu irmão faz isso. Olha aí, comparação. Vocês se lembram de um pai que fez isso? Que comparou um filho aos demais e teve mais amor por um filho? Todo mundo conhece essa história clássica de Jacó e José, né? Tudo aconteceu, claro, na soberania de Deus. Entretanto, os filhos agiram com ira, né? Os demais filhos, com inveja de José, mas o pai dele também provocou os filhos a ira nesse sentido. De certa forma, ele ajudou e cooperou com essa inveja, porque Jacó dava mais ênfase, tinha um carinho especial por José em relação aos demais. Então, quer dizer, tratava com diferença. Isso não pode acontecer. Os pais têm que ter equilíbrio aí e tratar todos por igualdade, né? Os pais podem provocar a ira dos filhos. Quando? Olha só, quando é que os pais podem provocar a ira? Vamos lá. Não vamos demorar muito, porque deixa eu ver que horas são aqui. Por excesso de proteção. Né? Excesso de proteção. Os pais às vezes querem que os filhos fiquem ali, tutelados, fechados, e não pode ir para lugar nenhum e segura os filhos. Não, os filhos também têm que aprender, sabe? Excesso de proteção, tipo, os pais fazem tudo para o filho. Não, os filhos têm que aprender, né? Às vezes tem que falar assim, você vai tomar banho sozinho, você vai fazer isso, assim, olha, ajuda aqui a carregar isso, ajuda a lavar a louça, faz isso, prepare-se para ver a vida, tem que... Lembra da águia? A águia, tem uma história da águia, que a águia, quando os filhotes estão lá, sabe o que a águia faz? Ela choca, diz que a história é assim, a história não, é verdade, as águias preparam os ninhos ali com todo aqueles, com pena, com mato, para que os filhotinhos ali, quando nascem, saem dos ovos, ficam ali todo protegidinho. Mas quando eles vão crescendo, à medida que vão crescendo, ela vai tirando ali as penas, vai tirando tudo, deixando só os espinhos ali, para que aquilo lá fique incomodado, para que eles, né, não gostem mais de ficar no ninho e comecem a voar. Então ele vai, de certa forma, expulsando até que os filhotinhos comecem a voar, porque eles querem que, ó, cada águiazinha pegue seu rumo e vá embora, não fique ali a vida inteira. Não, os pais também, quer dizer, não é que tem que expulsar os filhos de casa, mas tem que preparar o filho para que eles também possam ir para lá, né? Então, quer dizer, os filhos também podem, os pais podem provocar por excesso de proteção, nesse caso, por favoritismo, já falei, no caso de Isaac e Jacó, que Isaac teve, Isaac e Jacó, por quê? Porque Isaac, ele teve como seu predileto o Esaú, né? E Jacó teve como seu predileto José. Por desestímulo também, ou seja, ele não consegue agradar os pais. Os pais não têm orgulho do filho, não incentivam o filho. Ó, tá tudo beleza, tá certo, você tem que fazer isso aí, continue, filho. Às vezes não, o filho você só faz tudo errado. Ah, você só comete erro. Ei, mas você é burro. Às vezes até pai chamar os filhos de burro. Não pode fazer isso, né? Falta de estímulo, de incentivar. Tem que incentivar os filhos mesmo que eles têm dificuldades.
por não reconhecer a diferença dos filhos. Eu já falei, existem filhos diferentes uns dos outros, tem que tratar. Por falta de diálogo. Olha só um caso emblemático, Davi e Absalão. Se você for ler a história lá, é terrível, terrível. Absalão, a gente sabe a história, foi o seguinte, tudo isso gerou por causa do, inclusive nós estávamos falando sobre a questão do pecado. Davi, ele foi, inclusive quinta-feira eu falei sobre isso, Davi ele foi perdoado por Deus dos pecados que ele cometeu, mas as consequências vieram. Então houve problema na família dele, um dos seus filhos, chamado Amnon, se apaixonou por uma das suas filhas, era meu irmão, não era filho da mesma mãe, mas era filho de Davi. Ele se apaixonou por ela, a violentou, Absalão era irmão dela, ficou irado e quis vingança, e vingou-se, matou Amnon, e aí Davi ficou irado e aí ele fugiu de Davi. Depois de um certo tempo, Davi permitiu que Absalão voltasse, mas ficou 2 anos sem conversar com Absalão. 2 anos, ele ficou lá. Davi não recebeu Absalão no palácio. Você recebia os generais, ele recebia todo mundo, mas não recebeu, ou seja, não teve diálogo com Absalão. A gente sabe o que aconteceu depois, né? Absalão se revoltou contra Davi, tentou usurpar o poder, Absalão foi morto e isso trouxe tragédia e dor ao coração de Davi. Então, falta de diálogo, nós não podemos evitar, temos que ter diálogo com os filhos, estar sempre conversando. Por meio de palavras ásperas até uma agressão física. Crianças, às vezes, precisam de um palmadinho, mas nada de violência, nada de tortura. Então, quer dizer, palavras ásperas demais, como eu disse, chamar o filho de burro, chamar o filho de incompetente, chamar o filho de estúpido, chamar o filho de imbecil. Então, nós temos que ser cuidadosos, nós temos que ser cuidadosos com as palavras. Essas palavras, elas têm um poder, não é o poder esotérico, né? Igual o pessoal, não, as palavras têm poder, não é no poder no sentido esotérico, espiritual, não. Tem que o pessoal diz aí, aquelas ideias místicas, não tem nada a ver. As palavras têm poder psicológico. Né? Quando você fala só palavras pesadas, a pessoa ouve a vida inteira que ele é um burro, o que vai acontecer? Ele vai achar que é burro. Ah, você não tem capacidade para fazer nada. Quando chegar lá no Enem, não vai nem fazer a prova do Enem. Não, eu não tenho capacidade, minha mãe sempre disse que eu não tenho capacidade. Aí ele vai acreditar e nunca mais, e não vai nem ter forças para, por quê? Porque ouviu do pai e da mãe que não tem capacidade. Então, cuidado. G, por falta de consistência na vida e na disciplina. Esse aqui é com certeza um dos que mais irrita os filhos, é isso. A ideia da consistência na vida e na disciplina, porque os pais, eles são como espelho. É aquilo que a gente está falando. A autoridade do pai é a autoridade que é baseada no exemplo. Sabe aquela história do pai fala assim, olha, o dia que eu ver você fumando, eu quebro a tua cara. Você está entendendo? Não é para fumar, porque fumar é a coisa pior do mundo. Eu estou usando esse exemplo aqui, geralmente eu uso quando eu dou palestra, falo sobre isso, é porque é a realidade. Tem pais que está aqui, ó. Eu não vou quebrar a tua cara se você fumar com cigarro na mão. Ou então tá bêbado, né? Você não vai beber não, rapaz, que beber é uma desgraça. Mas ele bebe. Então quer dizer, que adianta você querer falar uma coisa para a pessoa e você... Olha o que a Bíblia diz. A nossa questão do Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Aí você fala assim, não é ensina a criança o caminho, é no caminho. Ou seja, você está no caminho. Vá para a igreja com a sua mãe. Aí o marido fica lá assistindo o esporte, o futebol, e manda o filho para a igreja. Vai ela ficar assistindo Faustão em casa ou fazendo qualquer outra coisa e manda o filho. Que exemplo é esse? Você vai para a igreja, vai ouvir a palavra de Deus, mas ele fica lá. Quer dizer, que tipo de exemplo o pai está dando? Ele tem que ser o exemplo. O pai quer que o filho seja honesto? O pai tem que ser honesto. Filho, você tem que ser honesto. Aí telefona alguém. Quem? Fala que eu não estou, fala que eu não estou. O pai diz para o filho. Não dá, né? Então o pai tem que o quê? Ser exemplo. Exortações positivas. Pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. A palavra criar, né, que Paulo usa aí, criai-os na demonstração, na disciplina, criai-os na disciplina. Essa palavra que é trefo, né, do verbo grego, significa nutrir, alimentar. É a mesma palavra que aparece lá em 5:29, aqui em Efésios mesmo, 5:29, que diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Então, quer dizer, alimentar é proteger. Calvino traduziu essa expressão como sejam acalentados com afeição.
Hendricks traduziu assim: tratai deles com brandura. As crianças, elas precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos precisam não apenas de roupas, remédios, teto, educação, mas também afeto, amor e encorajamento. Lembrando aqui do filme, né, que nós estávamos falando ontem, até que o pai de ontem, ele não era tão duro assim, ele dava um carinho, mas ele tinha muito tempo, ele passava muito tempo trabalhando, às vezes estava com o filho passeando, o celular tocava, era um negócio que ele tinha que fechar, e ele deixava o filho lá sozinho e conversando ali para tratar dos negócios na hora do passeio com o filho, e o filho lá, sabe? Os pais precisam ter tempo para os filhos, tem que deixar o serviço de lado, as preocupações financeiras, porque eu tenho que dar o melhor para o meu filho, tenho que deixar o melhor para a minha família, eu tenho que dar comida, mas as crianças não precisam só de roupa, de casa, não precisa de carinho, amor, encorajamento. Então os pais precisam. Criar na demonstração é como Calvino traduziu, ou seja, acalentados. Os filhos precisam ser acalentados com afeição. Hendricks, ele diz: tratai deles com brandura, amor. Sabe, pegar o filho aqui, ó, e abraçar, beijar. Você beija seu filho? Você diz eu te amo para o seu filho? Eu não quero pagar de ser um pai bom não, porque eu com certeza cometo muitos erros. Mas uma das coisas que eu sempre faço com o Caleb é orar com ele à noite e dizer eu te amo. Eu preciso dizer. E ele sente muito carinho por mim, pela Alessandra. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente vai errar, mas uma das coisas que a gente precisa fazer é dizer eu te amo. Eu sei que às vezes eu não passo tanto tempo conversando com ele. É uma coisa que eu preciso melhorar isso, bater, passar tempo conversando com ele. Mas é uma das coisas que eu não deixo de fazer, que a gente não pode deixar de fazer, é dizer que ama o filho, sabe? Beijar o filho. Por que não pode beijar? Né? Você pode beijar seu filho, sim. Tratar ele com carinho, não é só com dureza não, a gente precisa tratar com carinho, porque eles precisam sentir esse carinho dos pais. Agora, veja o que diz Paulo, mas criaram nas disciplina e na admoestação. Os pais, eles precisam treinar os filhos através da disciplina. É criar-os, com calento, com amor, mas na disciplina. Filhos precisam de disciplina. Precisam ser disciplinados. A palavra disciplina quer dizer paideia, é treinamento por disciplina. É disciplina por meio de regras, normas, recompensas, e se for necessário, castigo. Vários textos vão dizer, Provérbios, se você pegar lá o livro de Provérbios 13, 24, 22, 15, 23, 13 a 14, 19, que tudo vai falar sobre disciplina. A palavra de Deus, não, vou pegar apenas um desses textos aqui para a gente aproveitar. Vou pegar o primeiro aqui, 13 e 24, Provérbios. O que é que nos diz aqui? São vários trechos. O que retém a vara aborrece a seu filho. Olha que palavra. O que retém a vara aborrece. E não ama, aborrece a seu filho ao reter a vara. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, crianças precisam dessa disciplina. Filhos mais velhos, claro, você tem que ter uma disciplina diferente. Às vezes, deixar sem sair, limitar o uso do celular, porque hoje o negócio está meio descambado aí, está todo mundo usando o tempo inteiro, às vezes fica ali tão preso, Então, quer dizer, só pode disciplinar, no sentido de fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Então, os pais precisam, eles mesmos, terem domínio próprio, que é o quê? Não é a capacidade de ter domínio, de se dominar, como muitos pensam, não. A gente sabe que o domínio próprio, onde que vem o domínio próprio? O Espírito Santo em nossas vidas. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o domínio próprio é fruto do Espírito. Que direito tem o pai de disciplinar o filho se ele mesmo está precisando ser disciplinado? Então, veja só, se nós precisamos ser disciplinados, se nós é que estamos precisando ser disciplinados por Deus, imagina como é que nós vamos disciplinar nossos filhos. Então, pai, para você disciplinar seu filho, você precisa ser exemplo. Não é fácil. Os pais precisam também encorajar os filhos através da palavra de Deus. Olha o que Paulo diz. Criá-los na disciplina e na admoestação. Admoestar é chamar a atenção, é cobrar, é corrigir. Isso é admoestar. Tem gente que usa até o termo exortar não. Exortar é encorajar.
Admoestar, sim, que é chamar atenção, que às vezes é ser duro, às vezes é cobrar, isso que é admoestação. Os pais, eles precisam encorajar os filhos através disso, ou seja, da palavra de Deus. A palavra de admoestação, que é notecia, quer dizer, é uma educação verbal, educar por meio da palavra falada, é advertir, é estimular. Olha, siga o exemplo, faça isso, a palavra de Deus nos ensina isso. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, ensinar pela palavra, mas principalmente, como a gente já viu, pelo exemplo, né? Como alguém disse, a palavra, ela, como é que é um ditado? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. É mais ou menos isso. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Se você realmente dá exemplo, aí as pessoas vão seguir o exemplo, principalmente os filhos. Os pais, eles são responsáveis pela educação cristã dos filhos. A expressão no Senhor revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não é a escola nem a igreja, mas os próprios pais. Olha só, criar-os na disciplina de uma estação do Senhor. Quem é que é responsável por ensinar e evangelizar os filhos? São os pais. E como eu disse aqui, principalmente o pai, né? O pai, tá lá. Pais, sexo masculino. Ele precisar, ele não tem que falar, vamos mandar para a igreja, vai para a igreja aprender a palavra de Deus. Não, é o pai que tem que ensinar. Mas quando o pai não é crente, aí mãe, não tem jeito. Aí é você. Se o teu marido não é crente, quem é responsável pela educação cristã do seu filho não é ele não vai, nem ele foi liberto, ele não conhece o evangelho, então é você. Neste caso, mãe, não tem jeito, é você. Você que é mãe, aí esquece aqui que o Paulo falou, agora serve para você. Você que tem que criar na admoestação do Senhor, a responsabilidade é sua. Tanto é quando a pessoa vai batizar uma criança, batiza, se for membro, se for crente fiel, membro da igreja, aí a gente batiza, porque a pessoa vai se responsabilizar pela criação. Se for sua mãe, é sua mãe que vai estar lá. O pai não vai participar, a mãe. Porque é a mãe que vai se responsabilizar. O pai não tem como, ele não é crente. Então tem que ser aquela pessoa ali. Tá certo? Onde que eu estou, meu Deus? Aqui. Tá. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. A expressão no Senhor revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não é a escola nem a igreja, mas os próprios pais. Claro que a igreja vai ajudar muito, os pais ajudam, ensinam, mas também mandam para a igreja, participar dos eventos da UCP, Escola Dominical de Crianças, isso é importante, obviamente, mas os pais são os principais. Por detrás dos pais está o Senhor, ele é o mestre e administrador da disciplina. A preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos se lhe submetam, mas que cheguem a conhecer o Senhor e obedecer-lhe. Então, quer dizer, quem é o responsável para fazer a criança obedecer? É o pai, é a mãe. E o último texto que é citado aqui, exatamente para a respeito disso, é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ou 8. Esse texto é muito interessante. Olha aí, Deuteronômio 6, versículo 4 ou 8, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Não necessariamente você tem que pegar aqueles negócios igual, né, os filactérios, igual os fariseus tinham, que é coisa, literalmente colocar ali entre os olhos um negócio assim. Não precisa disso, não é isso aí. Aqui está falando com certeza de forma ilustrada. Você tem que ter a prática de ensinar a palavra de Deus, né? Ensinar a palavra de Deus aos filhos. Porque como é que você vai ensinar os filhos se você apenas permite que seus filhos ficam vendo coisas que não são, né, do Evangelho? Você precisa ensinar a verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, de fato, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela nos ensina que os filhos precisam ser amados, precisam ser disciplinados, precisam ser ensinados na verdade, na demonstração do Senhor, até mesmo admoestados. Mas tudo isso é prova de amor, né? A maior prova de amor é educação, não é deixar para lá, não é deixar o filho a fazer o que ele quer. Na verdade, deixar fazer o filho o que ele quer é a maior prova de falta de amor. A
A maior prova da falta de amor é deixar fazer o filho o que ele quiser. Sabe, para terminar, vou só contar uma ilustração que dizem, não sei se é verdade, né? Eu acho meio exagerada, mas dizem que é verdade. Diz que um homem foi condenado à morte e perguntaram a ele assim, qual era o último desejo dele? Eu quero ver minha mãe. Aí todo mundo pensou, vai se despedir da mãe. E aí quando veio a mãe visitá-lo, que ele ia ser executado no outro dia, disse que ele foi para abraçar a mãe, foi abraçar ele, deu uma mordida muito forte na mãe dele, assim, não sei se, no rosto, muito forte, que os policiais chegaram, espancaram ele para soltar, até que ele soltou, mas aquela marca ficou. Aí ele disse assim para a mãe dele, essa marca é para a senhora nunca esquecer. Eu estou sendo condenado à morte por culpa da senhora. Claro que é exagerado, né? Ele não pode jogar a culpa, né? Porque cada um é responsável pelos próprios erros. Mas ele falou algo pesado, que talvez tenha trazido muita tristeza ao coração daquela mulher. Então, assim, a culpa é da senhora, porque quando eu comecei a praticar meus primeiros erros, a senhora nunca me corrigiu. Eu roubava, a senhora sabia, roubava manga, roubava algumas coisas, a senhora nem se importava, sabia que eu estava fazendo isso e nem importava. E eu fui só crescendo no mundo do crime, a senhora nem ligava, até achava bom porque a senhora é beneficiada. E aí, hoje eu estou nessa situação. Não sei se essa história é verdadeira, mas ela é pesada. Mas é triste. Às vezes, final da vida, né? Filhos que às vezes caem num erro tão grave e aí os pais depois acabam tendo que descobrir que eles foram culpados. Tiveram pelo menos uma responsabilidade. É claro que tem pais que vão tratar com amor, com carinho, com cuidado, vão fazer todo o esforço e ainda assim alguns filhos vão desobedecer e vão sair como filho pródigo. A gente vê na história do filho pródigo, por exemplo, que ele saiu, o pai, aparentemente, pelo que mostra ali, ao contrário, ele amava o filho demais e cuidava do filho, dava tudo. O filho saiu por rebeldia mesmo dele, mas ele voltou, né? Certamente porque ele lembrou que o pai cuidava tão bem de todos, inclusive até dos empregados, que não deixava faltar nada, ele voltou. Mas muitas vezes os filhos estão em situação difícil porque falta os pais cuidarem melhor. Então que Deus tenha misericórdia, nos capacite, que Ele tenha misericórdia de nós, nos ajude nesses dias difíceis. Amém? Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã, por esse estudo. Pedir, ó Deus, que nos dê capacidade, não é fácil, Pai, neste mundo tão terrível, tão cheio de injustiça, de tantos maus exemplos, tantas coisas terríveis, impuras e más que existem neste mundo, os filhos podem ser seduzidos, ó Deus, a seguirem o caminho mau. Capacite, ó Deus, os pais, capacite a cada um de nós para que possamos, sim, ó Pai, sermos pais sábios e ensinar a verdade para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Nos vemos às 19 horas numa live no Facebook, outra live do nosso culto. E que vocês tenham um dia na presença do Senhor cheio da graça de Deus. Amém.